dar início então à nossa terceira aula, não é isso? Terceira aula de Ministério Eclesiástico. Nós falamos, ou eu tentei trazer para vocês, a diversidade que existe em uma igreja local, que são os chamados obreiros, né, ministros. São esses dons ministeriais que Deus deu à igreja, para que a igreja ela possa crescer saudável. A gente está trabalhando em Efésios capítulo 4, verso 11, né? Quase todas as aulas eu trago esse texto aí. Quero novamente ler o texto e quero novamente abordar algum ponto desse texto. Quero hoje dar exemplo para vocês, exemplo de pessoas que exercem essas funções e pessoas que de fato entenderam, né? Que o chamado de Deus na vida delas era justamente exercer esse ministério que foi entregue. Como disse Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, me parece que é capítulo 20 e verso... Opa, agora eu esqueci aqui. Deixa eu ver aqui, Atos... Já que eu comecei a falar, eu preciso falar certinho, né? Então, Atos, eu acho que é capítulo 20 ou é 21? É 20 e 24. Atos capítulo 20, versículo de número 24. Então, Paulo ele traz aqui um texto muito interessante a respeito do ministério. Depois eu até vou voltar nesse capítulo 20 aqui, mas agora a gente fica no 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, ou seja, a carreira cristã, né? E o ministério, que era outra coisa, à parte, mas que envolvia a sua carreira cristã. Então ele disse, que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo entendia que ele tinha uma carreira cristã, uma vida cristã, e que além da vida cristã ele também tinha o exercício de um ministério, né? No caso de Paulo, apóstolo. E a gente já viu que o apóstolo ele tem uma diversidade muito grande de dons. O apóstolo ele pode de fato exercer outros dons, né? Mas ele é o apóstolo. E Paulo então ele trouxe em Efésios no capítulo 4, ele trouxe aqui esses 5 ministérios. A gente vai falar de um sexto hoje, se der tempo, mas ele trouxe 5 ministérios e a finalidade, o porquê que Jesus ele deu essas pessoas à igreja local, qual a finalidade? E aí está nos versos seguintes, né? O verso 12 e o verso 13. Então vamos ler a partir do 11 e a gente entra no 12 e no 13. Diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Agora, olha só a finalidade, ou o desejo, pelo menos, de Jesus, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É no capítulo 6? É o 4, é o 4, 4 de Efésios. Mais varão, mais valor, mais varinha. Então vamos lá, retomando de novo para todos acompanharem, né? Não sei se eu falei 6, eu acho que não falei 6 não, mas tudo bem. Bora lá. Essa falou 6, não falei 6? Efésios 6? Eu já entendi 4. Não tem nada não, então vamos lá. Então você deve ter acertado. Efésios capítulo de número 4, verso de número 11, verso de número 11, nós vamos ler então até o 16, né? Deixa eu ver se é 16 mesmo. Você falou 13. Mas agora eu vou esticar um pouquinho, porque agora eu gostei do texto. Então vamos lá, Efésios 4, verso 11 até o 16. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento vocês entendam como maturidade, tá? Essa palavra aperfeiçoar quer dizer amadurecer. Então, pessoas perfeitas na ótica bíblica são pessoas maduras, né? Então, até que cheguemos, querendo o aperfeiçoamento, ou seja, a maturidade dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Aí aqui perfeito de fato é a plenitude, à medida da estatura completa de Cristo. Então a finalidade dos ministérios é levar os cristãos a serem maduros
que eles se pareçam com Jesus. Essa é a finalidade. Para que, aí existe aqui outra finalidade, ó, para que não sejamos mais meninos inconstantes, né, que oscilam na fé. Uma das características que nós vemos na nossa época, na nossa geração, são crentes oscilantes. Gente assim que um dia ele está assim cheio de fé, né? Cheio de ânimo, tá? Uma bênção. Aí no outro dia já está querendo desviar. Então essa inconstância, né? Essa oscilação. O povo que falou, cadê fulano? Nossa, desviou aí, está tomando cachaça, mas rapaz, estava lá edificando gente, estava abençoando pessoa, estava pastoreando, estava pregando. O que aconteceu? Então é uma das marcas do nosso tempo. Isso, na verdade, isso é chamado de apostasia, né? Esse afastamento da fé, um número muito grande. Então, a Bíblia diz que existe um propósito então para esse ministério, para que a gente não seja inconstante. E também outra característica, ó, levados em roda por todo o vento de doutrina. Se tem outra marca também na nossa geração, é que são pessoas que são enganadas, levadas por tantos ensinamentos, irmãos, que não tem nem pé nem cabeça. É um negócio assim assustador. Então, o ministério, os ministros são entregues à igreja por Jesus com essa finalidade também, para amadurecer os crentes, para que eles sejam firmes na fé, para que eles tenham a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, para que não sejam mais meninos ociosos, oscilantes, melhor dizendo, e que também não sejam pessoas enganadas por ensinadores aí que trazem um monte de bobagem. Então, vamos lá. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu não li do verso 10 até o 1, do capítulo 4, porque o texto é do capítulo 4, verso 1 até o 16. Aqui é um bloco, né, de fala de Paulo. Então, do 1 ao 10 eu não vou ler, só para explicar para vocês, e para justificar também do 11 ao 16, é o seguinte, Paulo está falando de uma unidade, que a igreja seja una, que a igreja seja como um corpo, que embora tenha muitos membros, mas trabalha para uma finalidade. Qual é a finalidade que esses membros trabalham? Para a saúde do corpo, para aumento do corpo, para crescimento do corpo e para manutenção do corpo. Então esse verso 16 vai deixar claro. E olha como é interessante, como que ele coloca as palavras. Eu grifei aqui, né, na minha Bíblia está lá, do qual todo, então eu grifei todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então as palavras todo, toda e cada parte, para mim é significativa nesse versículo, porque mostra essa diversidade trabalhando para a unidade, né? Então pessoas maduras são pessoas que elas promovem a união, a pacificação. É gente que trabalha para que o corpo ele seja bem ajustado, é o que diz o texto, né? Na sua justa operação, que ele seja, como o corpo que é ligado pelas juntas, pelos tendões, né? Tudo isso, esse encaixe no corpo, porque vocês sabem que o nosso corpo ele desmonta todo, né? Não é não? Ele não tira uma parte, tira outra, põe outra, emenda outra. Então o corpo ele tem aí, se não me falha a memória, 208 ossos. Nós nascemos com muito mais. É porque vai se desenvolvendo na criança, nasce, se não me falha a memória, com 300 e tanto, quase 400, né? Só que eles vão se formando e aí a fase adulta tem 208 ossos. Então nós temos 208 ossos. Um corpo de um adulto saudável, né? Inteirinho, tudo certinho. É nem... a gente roubar um pouquinho do seu? Hã? O osso? Do osso não entendi. O das costelas? Não. Tem 208 ossos, um corpo de um adulto saudável. Então assim, o que acontece? A gente percebe que nessa comparação, nessa metáfora que Paulo ele pega para comparar a igreja, ou seja, um corpo humano para comparar a igreja, que é formado de muitos membros, mas com uma finalidade só, ele então vai dizer que nesse processo existem os obreiros, e os obreiros são os responsáveis para que isso aconteça, né? Ou seja, essa formação saudável. Existe um negócio muito interessante no corpo, e Paulo vai trabalhar
essa ideia lá em 1 Coríntios, que ele vai falar assim, que o amor edifica, ou seja, o amor constrói. A ciência incha, né? Uma ciência soberba, algo que não pertence ao reino de Deus. Então, o que tem de ajuntamento de pessoas que vão aumentando, isso não quer dizer necessariamente que eles estão saudáveis nesse crescimento. Porque um corpo que não é saudável, ele pode aumentar, mas esse aumento não quer dizer que ele está crescendo saudável. Pode ser uma célula que endoidou, e nós chamamos de câncer. Né? O que é um câncer? É uma célula que endoidou. Você ficou doida e cresceu demais. Isso é câncer. Lógico, estou falando de uma maneira muito tosca aqui, né? Mas só para falar assim que crescimento em si não quer dizer muita coisa. Né? Então existe um inchaço. O inchaço é um aumento patológico, é um aumento com enfermidade. Isso causa dor no corpo. Isso pode prejudicar inclusive outros membros, outros órgãos e tudo mais, né? Então só para a gente entender que às vezes a gente tem essa ideia de que não, mas está crescendo, está evoluindo. Evoluir, não. Então as coisas evoluem, mas... Boa noite, Fernando. As coisas evoluem, mas a evolução, ou seja, essa continuidade das coisas, nem sempre quer dizer que Deus está nesse negócio, Deus está abençoando. Isso é aprovado por Deus, né? Então tem coisas aí que vão crescendo de qualquer forma. E a Bíblia diz que esse crescimento precisa ser saudável. Todo crescimento causa dor. Eu sei que nós passamos dessa fase, quase todos nós, passamos dessa fase de crescer e tal, né? Não, quase todos, eu disse, todos nós. Mas se a gente puxar lá no fundo da memória, nós vamos lembrar que o crescimento causava dores. Não sei se vocês lembram disso. Eu mesmo não lembro, só estou falando por causa do estudo. Eu falo do meu sobrinho porque ele causa dores, né? A criança ela vai crescendo e dá aquele estirão que a gente chama, em uma certa idade, na menina mais cedo, o menino um pouco mais tarde, dá aquele estirão e os ossos doem. Então o crescimento vai gerando dores. As dores são os processos. Quando essas dores são geradas pelo processo do crescimento, faz parte do processo, faz parte do amadurecimento. Mas os obreiros são aqueles que identificam isso e trabalham isso. Então tem coisas que fazem parte do processo, não é? Só que isso tem que ser tratado. Toda convivência, irmão, comunitária de fé, existe problemas. É inevitável, como um casamento, como uma empresa, a igreja, onde for, juntou mais de uma pessoa, vai ter dificuldades de relação por causa desses dois seres pecadores. Envolve, né, um monte de coisa que às vezes até se confunde com, não, isso aqui é vontade de Deus. E muitas vezes é capricho, é desejo, é preferência de uma pessoa, mas põe Deus no meio que é para legitimar o negócio. Não é? Mas a gente faz isso, né? Falando, isso aqui é Deus, a vontade de Deus é essa. E Deus falou, não, é tua, você está colocando no meio só para validar a tua fala, mas eu não tenho nada a ver com isso aí não. Seria mais honesto a gente falar, não, ó, eu penso assim, eu acredito que é assim, eu prefiro assim, né, do que a gente pôr Deus no meio. Então, a gente aí aprendeu errado, colocar Deus no meio como... Mas isso aí é bem antigo. Jesus, inclusive, repreendeu os religiosos. Disse assim, vocês não jurem pelo céu, pelo trono de Deus, nada. Não faça isso não. Não use Deus aí para legitimar a fala de vocês. Então, né, a gente precisa reconhecer que muitas coisas é a nossa preferência. Diga, Ângela. É que eu li aqui um negócio que eu li. Ô professor, a minha versão diz assim, é ele quem faz com que o corpo fique bem ajustado, depois desse ajuste as partes serão ligadas por meio da união, depois dessa união elas vão funcionar bem, funcionando bem elas vão crescer, e crescendo elas vão desenvolver o amor. Olha coisa interessante, Efésios 4,16. Efésios 4,16. Olha só, então a gente vê que é um processo, né? É um processo mesmo. Agora, o que eu quero destacar nesse processo e nesse texto? Quem são os agentes de Deus nesse processo? São os obreiros. São esses ministérios que nós estamos falando aqui do verso de número 11. Então, esse processo, ele vai se dar naturalmente. No sentido que é o Espírito Santo que vai fazer com que isso aconteça, ou seja, que essas pessoas cresçam. Só que há agentes de Deus, há ferramentas de Deus, que são os ministros, que são os obreiros. É por isso que essas pessoas precisam ser pessoas que são maduras, gente que conhece claramente a vontade de Deus, e gente que ouve a vontade de Deus,
e gente que procura conhecer o ser humano, e gente que tem que amar profundamente o ser humano, e gente que tem que entender, esse pessoal, esses ministros, tem que entender que essas pessoas estão sendo resgatadas. O verso número 12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então esse povo é tudo santo, né? É tudo santinho, tudo santo. Aos olhos de Deus, o povo foi comprado. São santos, irmãos. Não são mais aqueles pecadores passíveis do fogo do inferno. São pessoas que foram alcançadas pela cruz. Olha que coisa interessante. E aí Paulo diz, esses obreiros então, eles foram dados a esse povo. Então, os ministros foram dados ao povo. Eles não são deles. Eles são presentes de Deus para o povo e devem servir o povo. Que coisa interessante, né? É o que Paulo disse. Então, ele mesmo deu uns para isso, para a edificação do corpo, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para que essas pessoas não sejam mais enganadas, para que essas pessoas tenham conhecimento da fé, para que essas pessoas cresçam em Cristo, para que essas pessoas não sejam mais levadas em roda por todo vento de doutrina, para que essas pessoas, pela justa operação do corpo, em cada parte, elas aumentem em amor. Olha que coisa interessante. O texto é esclarecedor, a proposta é perfeita, né? O desafio e o abacaxi fica para nós descascar. Alguns, né? Com faca cega. Para todos Mas nem nós. todos assim, né? Eu estou falando do desafio de você. Então, isso é levantado um obreiro, né? E você, isso. Para fazer a igreja funcionar. Exato. Estou falando do desafio nosso, porque a Bíblia apresenta a proposta. E nós temos esse desafio para implantar isso nas nossas convivências. Nós todos, amados, né? De alguma maneira, lógico, está sendo direcionado aqui à liderança, aos obreiros, aos pastores, aos mestres, aos evangelistas, aos apóstolos. E falando nisso, eu queria trazer para vocês alguns exemplos, né? Depois a gente retoma. Alguns exemplos assim, só para esclarecer essas duas aulas que eu tentei falar, o apóstolo faz isso, o profeta faz isso, lembra? Então, para dar assim, pessoas reais, para que vocês possam falar, nossa, dá para a gente perceber essa diferença, né? Então, quem seria um apóstolo? Apóstolo assim, apóstolo de verdade, biblicamente falando. Hã? Agora, Paulo? Não, estou falando dos dias de hoje, estou falando do Brasil e do nosso Apóstolo contexto. missionário, Apóstolo de verdade mesmo. que implanta a igreja, Conhecido? que monta, que prepara pastores e homens, deixa eu buscar. Que vai em lugares onde Jesus não foi anunciado. Puxa, professor. Não, calma, tem. Poxa, tem, é raro, mas tem. Anotem aí, anotem. Anotamos. Um apóstolo. Quer saber? Vou até pôr uma Ficou curiosa agora, né, um Annalise? apóstolo. Um apóstolo de fato, biblicamente, irmãos. Tá? Apóstolo de verdade, Ela apóstolo. está coçando as minhas bichas. A Bíblia, agora sim, você precisa anotar e depois precisa procurar lá no YouTube. Assistir o cara falando e para vocês compararem. Nossa, André, olha só, tem razão. De fato, esse aqui é um apóstolo, esse aqui é um profeta, esse aqui. Vocês vão perceber pela abordagem, pelos temas, pela forma que lida com a palavra de Deus. Todos eles têm um único material e uma única ferramenta, a palavra de Deus. Agora, como eles lidam com isso, quais são as visões? Lembra do cara que estava almoçando e o copo derramou? Cada um tinha uma percepção, um olhar diferente, um ponto de vista, um tratamento, uma solução, uma abordagem. Então, vocês vão perceber, todos eles usam a palavra, só que eles usam porque eles têm cabeça diferente, dada pelo Espírito Santo, percepções diferentes, sensibilidade diferente. Então, Ronaldo Lidório, Ronaldo Lidório, ele foi entre os concombas, os índios concombas. Jesus nunca tinha sido anunciado lá. Ele foi lá, anunciou Cristo, plantou a igreja, levantou um pastor autóctone, não vou falar de novo esse negócio não. Ou seja, um nativo, né? Isso é o que Paulo fazia. Ganhou uma pessoa para Cristo lá, identificou que Jesus tinha um chamado na vida dele para o pastorado, estrutura ele, amadurece ele, deixou ele lá como pastor. E aí ele supervisiona. E ainda traduziu a Bíblia para a língua deles, dos concombas. Olha só, esse é o trabalho do apóstolo. E onde Cristo não foi anunciado. Concombas, os índios concombas. E o que acontece? Então, ele é esse cara que é tido de fato como o apóstolo.
Tá? Então esqueça Valdomiro Santiago, esqueça Gilberto Duque, esqueça Hernandes... RS lá. Não, isso aí não é não. O Estevão Hernandes, porque eles trazem esse título de apóstolo, né? Eles são... Não é missionário. Isso, não é nem pastor que ele... nem pastor ele coloca, ele se coloca como missionário. Mas assim, eles trazem esses títulos, mas eles não são na função. Tá bom, irmão? Eu não estou falando de caráter deles, eu não estou falando de doutrina deles, eu estou falando Da função. a nomenclatura que eles trazem, o título que eles trazem e a função deles. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, apóstolo é esse cara aí que eu falei para vocês, Ronaldo Lidório. Tá? Então, apóstolo. Quem seria um profeta hoje, conhecido como profeta? Na função de profeta. Eu vou falar o nome dele, talvez alguns de vocês falem assim, André, mas ele não é escritor, o cara não é mestre, o cara não ensina? Sim. Mas a função que ele faz hoje é a função de profeta. Lembra o que é o profeta? Que é o itinerante. É o corrige. É o cara, sim, a mensagem, o teor é até aquela dura e tal, mas é o cara que prega em diversas igrejas locais, né? Então esse é o apóstolo. Quem seria? Hernandes Dias Lopes. Profeta. É o profeta, é o pregador itinerante. Ele tem essa função hoje, embora ele seja um mestre também. O cara Hernandes, o que, professor? Hernandes Dias Lopes. Eu só tô assistindo só vídeo dele agora, esses dias. Tava falando sobre bom. a ressurreição, ele tava falando sobre Aí eu posso o milênio lá, tudo eu fiz. Não, o cara, ele é um mestre, mas ele está na função de profeta porque ele está fazendo essa itinerância, né? Essa questão de levar a palavra em diversas igrejas e tudo mais. Então, Hernandes Dias Lopes, famoso HDL. Evangelista, Presbiteriano. Presbiteriano de Pinheiro. Ele é presbiteriano. É um cara presbiteriano, mas é um cara que ele tem uma cabeça assim mais expandida, né? Não é um presbiteriano que tem aquela cabeça presbiteriana. É um cara que já é mais maleável, um cara que já transita nas igrejas diversas aí. Então, o evangelista, eu estou com um pouco de dificuldade de pegar um brasileiro, um evangelista. Tem aí uns, né, que se titulam, mas eu não vejo eles como função de evangelista, não. O evangelista é aquele cara que ele sai das quatro paredes, esse cara que ele traz as pessoas para Cristo mesmo, né? Que envolve multidões. É o cara que tem uma única mensagem, evangelho. Então, você é pecador, você não salva. Tem um. Tem. Cara, evangelista, aquele cara que ele trabalha fora da igreja, que prega, né? Então, que ótimo, raridade isso aí. E aí o que acontece? Eu vou pegar um mais famoso, que é o Billy Graham, que faleceu agora 2 anos atrás, se me falha a memória, né? Então, Billy Graham, evangelista. Billy Graham, com 2 L, Y, e Graham com R-A-H-A-M. Isso, Billy Graham. Billy Graham, o cara que era envergadura, o cara que aconselhava presidentes dos Estados Unidos, o cara que durante, sei lá, 50 ou 60 anos fez cruzadas no mundo todo, reunia milhares e milhares de pessoas em estádios, em grandes, né, eram grandes concentrações, e um cara que tinha o título e a função de evangelista, não tinha problema. Cara, nunca, não, eu tenho que ter deram um nome para ele de pastor, de apóstolo, não. Talvez até tentado, de repente, algum corajoso tentou fazer isso, mas ele nunca aceitou, porque ele sabia, ele era evangelista, e não tinha nada de menos nisso. Né? Não tinha nada de menos nisso. Então, o evangelista Billy Graham, pode colocar aí o Billy Graham. O pastor, um pastor hoje, um pastor assim que a gente fala, não, esse cara aqui é um pastor clássico, é o cara que tem a função de pastor. Só de uns conhecidos, só para vocês compararem, tá? Tá tudo no YouTube aí. Jeremias Pereira. Então, conhece, Adriano? Não? Então, procure conhecer, que é um cara vale a pena. Jeremias Pereira. Aí foi pastor como? Cuidador de ovelha? Sim, Aquele que consola. Aquele que cuida, né? Consola, cuida. Que cuida mesmo. Então, Jeremias Pereira, aqui de Belo Horizonte, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Jeremias Pereira. Mestre. Então, mestre, vou dar um também que faleceu agora, recentemente, né? Que ali é o mestre dos mestres, né? Que é o Russell Shedd, também questionável. Russell, R-U-S-S-L S-H-E-D-D. Espera um pouquinho, Russell. S-S.
E-L, Russell, separa, S-H-E-D-D, Shedd. Russell Shedd. Só para falar dele, Ninguém tá assim. que é assim, é o cara reconhecido mundialmente, aí também 50, não, acho que 60, 70 anos, passou ensinando aí o mundo todo evangélico, tá certo? Faleceu aí recentemente, 2 Então anos. foi mestre o quê? Mestre ensina? Mestre ensina. Mestre André, mestre André. Não, aí tá, pode ser também. Não. Ensina. Sim, mas a envergadura é totalmente Não, mas diferente. você é uma... Tá, eu Que reconheço. nós que nós conhecemos, você é o mestre. Sim, Nosso sim, mestre. claro. Não é O normal. Adriano falou que ia te chamar de mestre. Eu falei, eu vou Você chamar já André vai- só de mestre. Mas é, porque... Tu tem 2 pontos já na média final, Bruno. Que é isso, teacher? Ele chegou agora e já tá com 2 Não chegou agora não, esse aqui ele me abandonou um pouquinho, mas a relação é Mas antiga ele aqui. faltou muito, eu não faltei A nada. ovelha perdida voltou. Se reconciliou. Esse é o... Já viu o pastor que se reconciliou? Ovelha já viu, mas Mas, pastor igual não, mas eu falei pra Kelly, eu falei assim, se a gente for aqui, a gente Sim. perde nós. o ministério que eu tenho é de ensino, De mestre. então seria, Mestre. sim. É, porque no Chaves chama de mestre linguiça. No chá, 2 pontos a menos na média, né? Professor Raimundinho. é o mestre. Vou ficar É o mestre. quietinha, porque É zero o mestre. Ô mascote, você pensou que eu tinha autoridade aqui, né? Viu que, não, que é bagunçado o negócio aqui. Não pode dar assim as cobras, que ele já Rapaz. sabe, né? Falaram tão bem de mim pro mascote lá, disse, não, rapaz, eu vou aprender com o André. Mentira, Aí vem aqui que mentira. me bagunçam desse jeito. Mas vamos lá. Eu tava com discípulos, um dos seus discípulos lá, o Renatinho tava lá em casa, ficou a tarde inteira. Ô, o Renatinho, meu Deus, que menino, gente boa, menino de Deus. Eu tava falando de você lá agora. Mal pra caramba. Coisa Se boa você não já fala ganhou 2 não. pontos, vai falar mais. Até se o cara é ruim, ele não fala mal, aquele é gente boa demais, é um menino de Deus. Então, olha só, Russell Shedd, para não falar de outros mais que nós temos, por exemplo, Luiz Saião, irmão. Luiz Saião é outro cara, assim, que é um mestre, embora ele pastoreia, né? Igreja, inclusive, aqui em São Paulo, no Morumbi, mas é um mestre, é um cara que Saião. ensina, Luiz Saião com o Y, tá? Saião. É um mestre, é um ensinador, assim. O próprio Russell Shedd fazia menção do Luiz Saião, né, como ensinador. Pastor aí que eu... Fora esses, tem outros que a gente pode... Tem um Aquele bocado. barbudinho, Augusto Nicodemos é o quê? Augusto Nicodemos Lopes, embora ele pastoreie, mas é um cara que... Olha que coisa interessante, ele pastoreia lá em Goiânia, na igreja presbiteriana, inclusive. Só que ele também palestra por diversos lugares, mas é um ensinador, é um mestre também. Então, vocês percebem que nele se manifesta 2 Sim. ou 3 dons, né? E um se destaca. Como ele pastoreia em uma igreja que é pastoreada ou que tem um governo por um pastoreio colegiado, isso quer dizer, apertando a tecla SAP, quer dizer o seguinte, que a estrutura da igreja dele é pastoreada por vários pastores. Então, quando ele se ausenta, não é aquela falta, né? É. Porque ele tem pastores diários e tal, por isso que é presbiteriana, tem um colégio de presbíteros. Mas ele é um ensinador que pastoreia, mas também está aí palestrando. Eu Então, gosto. Augusto Nicodemos Lopes. Augustus Nicodemos Lopes. Ele também é mestre? Mestre, ensinador. Bom demais. Eu gosto. Muito bom, sem dúvida. Eu gosto pra caramba Eu dele. também gosto. Pode anotar outro assim, que é um cara que pra mim é, no Brasil hoje, é o maior eu digo assim pelo fato de abordar, não é que é maior, sei lá, que eu falo maior, de repente tá na cabeça, eu não sei, né, de vocês. Mas assim, o que eu percebo que o cara traz a essência, a essência não, ele traz mais próximo da essência do Evangelho, né, quando expõe a palavra, que é o Paulo Borges, põe o Borges no meio, o Borges vai fazer toda a diferença, Júnior, tá? Cuidado. não põe É o Paulo junto. Borges Júnior, não é Paulo Júnior não. Então põe Paulo Não Júnior. fala de Júnior. Paulo Borges Júnior, tá? Também um pastor lá de Goiânia. Ele pastoreia a igreja lá, fundou o Ministério Sal da Terra. É um cara que para mim também assim, ele tem uma abordagem pastoral na mensagem, mas ele traz uma profundidade assim como nenhum outro. Nenhum outro, irmão. Então todos esses que nós falamos antes, né, de ensinadores, pregadores, Sim. na minha opinião, é uma questão mais pessoal. Ele traz assim uma abordagem assim fenomenal, que eu nunca vi ninguém. A semelhança dele, ou
ele, a semelhança do outro, porque o outro é mais antigo, é o Caio Fábio, né? Que trazia uma mensagem assim, e o evangelho, e ficou aí 30 anos também pregando o evangelho como ninguém. Eu estou falando até a década de 90. Então, sempre que você for procurar Caio Fábio no YouTube, vai lá, Caio Fábio anos 80, anos 90. Pega agora não. Porque infelizmente desvirtuou um pouco, mas deixa para lá, porque assim, ele abençoou tanto a minha vida e abençoou tanto essa nação durante 30 anos que eu acho que é um pouco injusto a gente só massacrar o cara agora, né? Então, assim, só para comparar, então Paulo Borges Júnior é esse cara que expõe a palavra assim, tem outros mais, viu, Ana? Isso que eu não vou lembrar de todos não, mas tem um bocado de gente boa aí. Esse é mestre também? O Paulo Borges Júnior é um pastor que ele prega, mas prega, porque esses caras eles pregam mensagem que a gente chama de expositiva, né? Ou seja, expõe o texto, explicando o texto e ensinando o texto. Aquele que faz o programa Evidência que você trouxe na matéria sobre... Então, o que acontece? Ele seria o quê? Não, ele é um ensinador, ele é Ensinador? um ensinador. Dentro do movimento dele, Sim. ele é um ensinador. Mas eu não tenho ele como uma referência porque ele pertence a um movimento herético, né? Porque no caso ele é da Adventista. Adventista, né? Então, ele tem um ensinamento bem isso bom, né? não, mas o cara é um ensinador, ele tem um dom de ensino. Tem. Né? E assim, na arqueologia e na história, fantástico. Eu acho que arqueologia e história vale a pena a gente ouvi-lo. Mas a questão da teologia aí já não vale, porque ele descamba, ele vai deixar a Bíblia como a única fonte, né, de verdade, e aí vai ter... Para ser adventista não tem como. Ou o cara crê na Ellen White ou não é adventista. Sim. É fato, é igual falar assim, não, é um testemunho de Jeová, mas não crê na Sentinela e nem na revista Despertai. Então não é testemunho de Jeová, né? É Mormon, mas não segue lá os livros de Moroni, não, então não é. Então assim, o Rodrigo Silva, ele é um professor de arqueologia e história fantástico, porque ele inclusive conta isso na abordagem da história cristã. Então para nós é muito bom, mas teologia furada, pelo amor de Deus, cuidado. Tem a diferença da sétimo dia? A promessa, né? Promessa, né? Tem sim. Meu sobrinho é da promessa. Mas é uma ramificação, né? Mais nova do... É lançamento novo, lá. Então, queridos, eu quero que vocês pesquisem, porque tudo isso que eu falei aqui, se vocês não forem fazer essa pesquisazinha, né? Pesquisa assim, assista um, assista outro, assista outro. Fiquem nos 5 aí, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor. Aí, esse doutor que a gente falou mais aí, vocês podem, não tem problema. Quanto mais eu ouvir mestre, é melhor. Tá bom? Então, só para entender que esses ministérios, eles foram dados por Deus, cada um na sua vocação e no seu dom. Quando um quer exercer a função do outro, possivelmente não vai fazer de uma forma adequada. E não é questão de capacidade. Não é questão de que é capaz ou não é capaz. A questão é que o Espírito Santo dificilmente fluirá na vida dessa pessoa. Porque se o Espírito Santo deu uma ferramenta na vida para o camarada e ele quer usar outra ferramenta, então fica por conta e risco dele, né? Porque o Espírito Santo é muito interessante nesse sentido. Ele vocaciona uma pessoa para isso, ele capacita a pessoa para isso, ele usa a pessoa para isso. Mas a pessoa inventou de fazer isso, isso e isso. Tá bom, pode fazer. O Espírito Santo não vai barrar, não vai proibir. Só que é por conta da pessoa. E aí é esforço humano, é produção humana. Já não mais algo gerado por Deus. Entende? Então, por exemplo, se o dom não manifestar numa pessoa, essa pessoa pode até exercer a função, só que o dom não manifesta. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, Deus pode ter, eu posso exercer o dom, um evangelista, pega um evangelista, o cara senta aqui na cadeira e ele vai ensinar. Pode fazer isso? Pode, ele pode. O cara, né, tiver uma cabeça razoável, ele vai preparar uma aula, vai ler um pouquinho e tal, e ele pode. Só que o dom não é manifesto através da vida dele. Então ele pode até passar informações, mas dificilmente o Espírito Santo ele vai se manifestar nesse processo de ensino para transformar a categoria de pensamento da pessoa que está ouvindo, entendeu? Porque quem faz isso é o Espírito Santo, nos dons que ele estabeleceu. Ele opera em vós, diz o texto, tanto querer quanto efetuar, tudo em todos. Então, se o Espírito Santo chamou uma pessoa para o ensino,
essa pessoa, ela ensina. O Espírito Santo age tanto nessa pessoa quanto naqueles que são ensinados. E o mérito sempre vai ser do Espírito Santo. Interessante isso, né? A gente precisa ter esse olhar. Mas se uma pessoa, ela se intromete no ministério, tem pessoas que foram chamadas e outras se intrometeram. Entendeu? Tem os vocacionados, os chamados, tem os intrometidos. Né? Como dizia aí um certo pastor, tem os ungidos e os lambuzados, com óleo, né? Então tem gente que foi só melada com óleo. É um santo por completo, né? O Espírito Santo mergulha na pessoa, a pessoa no Espírito Santo, e aí o negócio flui, as coisas acontecem de uma maneira que a gente fica falando assim, nossa rapaz, como que dá certo isso? Como essa pessoa faz isso? É porque não é a pessoa em si, é o próprio Deus, irmãos, agindo através dos seus vasos de barro. Muito interessante isso. Quando essas pessoas são as pessoas adequadas, colocadas no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que é o que Paulo diz em 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu acho muito interessante esse texto aqui. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. No versículo, me parece que é o 7, né? Vamos ver aqui direitinho, junto. É o 6. É o 6. O 6 e o 7. Alguém lê? 1 aos Coríntios, capítulo 12, versos 6 e 7. Achando, lê, por favor. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso, você leu o 7 também, né? Tá certo. 6 e 7. É isso aí. Então, há diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, né? Olha que coisa interessante. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Existe uma utilidade. Aí ele vem listando 9 dons carismáticos. E o Filipenses 2 e 13 reforça esse pensamento que eu quero passar para vocês. O Filipenses 2 e verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. A vontade de Deus, não a nossa. A sua de Deus. Então, segundo a vontade de Deus, é Ele que opera tudo em todos. Esses ministros e esses ministérios, eles precisam estar cientes de que eles estão em um processo que é o Espírito Santo que está agindo com a finalidade de abençoar o corpo de Cristo. Então, geralmente, o mestre, ele abençoa o corpo de Cristo não só no local, né? O evangelista, ele não tem nada a ver os dedos, eu estou posando o dedo aqui, né? Então, é esse aqui, o dedo. O evangelista, ele geralmente abençoa também o corpo de Cristo e o reino de Deus de uma forma mais abrangente. O apóstolo da mesma forma e o profeta da mesma forma. Só o pastor que a gente percebe que é um obreiro mais local, é aquele que casa com a igreja. Então o pastor de fato ele é diferenciado nesse sentido. Ele tem mais uma função local e os outros demais a gente percebe que tem uma abrangência maior. Ele já atende fora dessa localidade. Então o pastor é um obreiro local que ele de fato foi chamado por Deus. É por isso, amados, que o pastor ele é um obreiro que ele deve se relacionar profundamente com a sua igreja, porque ele foi chamado para isso. O pastor é esse que foi chamado para dar vida pelas ovelhas. O apóstolo parece que nem tanto, o profeta parece que nem tanto, o mestre parece que nem tanto, o evangelista parece que nem tanto, mas o pastor sim, é aquele que casa com a igreja, né? Tanto é que se o evangelista ele se ausentar, ele não tem que dar, às vezes, nem muita satisfação. E a igreja nem sente falta dele. O mestre também, o apóstolo também, e o profeta também. Tem umas igrejas que querem que o profeta passe longe. Mas o pastor, se ele se ausenta, já existe uma falta. Porque quem é o pastor para a igreja? É o paizão, é o irmão mais velho, né? É aquele que é uma referência. Então a gente percebe também essas peculiaridades aí que eu acho interessante passar para vocês. Você ficou de ler o trabalho ministerial em equipe, da página 120. Exatamente que eu vou entrar agorinha. Ó, o Espírito está testificando aqui, tá vendo? Sintonia, viu, Ângela? Vamos lá, página 120. Lembrando que a página 120 fica antes da 121. Ô, meu pai está aqui. Olha aí, estava aqui desde sempre. Tu que não pegou, estava aqui na casa do pai, não aproveitou. Tava aqui. O livro dele. O livro dele é esse trem aqui, ó. Vamos lá. Nossa.
Cláudia tinha uma pergunta também. Quem tinha? Cláudia? Eu já esqueci. Esqueceu? Veja se lembra. 21. Se lembrar, faça, tá? Por favor. Você tem mais meia hora para fazer. 121. Não. 120, não? 120. 121. Não, Não. a página é Essa- 120. Sim, eu quase que A 120 é a página que vem antes da E 121. antecede a 120. Eu brinco assim porque as Porque não páginas tem. pares não estão anotadas, Esqueceram. numeradas, entendeu? Ah, isso. Foi manto, é mistério. Isso aqui é só revelado para... Servos e joga profetas. no bicho na telecena. Como joga? Isso. Como já? Não, bicho eu não sei, né? Nem na telecena. Bicho não se joga, se expulsa. Vamos lá. Trabalho ministerial em equipes, Mas dá né? um dinheirinho pra expulsar pro meu bolso. Trabalho ministerial em equipe. Os apóstolos e profetas são os alicerces da igreja, sendo Jesus a principal pedra de esquina. Os evangelistas são aqueles que buscam o material para a construção. Os mestres são os edificadores. Os pastores são os que zelam pelo edifício de Deus. Essa ilustração nos dá uma ideia aproximada de como é a integração do trabalho dos 5 ministérios. Só para resumir aquilo que a gente tem trabalhado até agora. Deu para entender? Aqui é fantástico, né? Essa explicação. Ou seja, cada um, nesse processo, ele tem a sua parte, a sua parcela. Todos são importantes, irmãos. Todos eles têm um papel significativo. E aí, além deles, desses 5 ministérios, nós temos os diáconos. Os diáconos que, infelizmente, na ótica de muitas estruturas religiosas, ou estruturas religiosas cristãs, protestantes, são tidos como obreiros que não necessitam de tanto preparo e que têm atividades assim bem limitadas, como abrir igreja, fechar a igreja, cuidar cuidar da manutenção, né, do local e tal. Não é só isso, amados. E quando a gente pega 1 Timóteo, capítulo de número 3, onde Paulo ele lista os critérios para se admitir um pastor, são os mesmos para se admitir um diácono. Então, o que se exige para um pastor, se exige para o diácono as mesmas coisas, as mesmas características. Olha só a importância desse obreiro. Então, o diácono não é um obreiro de segunda categoria, não é? Não é uma pessoa, porque não é gente boa, tem como fala? Tem disposição, né? Tal, é sempre pronto a servir. Não é só isso, é isso também. Mas essa pessoa precisa ter as qualidades espirituais, tá certo? De um obreiro, da mesma forma que o pastor precisa. Então a gente entende que quando a gente pega Atos dos Apóstolos, nós vemos lá 7 diáconos, né? Que ali a gente percebe que começou na igreja essa proposta dos diáconos. E ali nós temos 7. Por que começou? Por que teve a necessidade? Né? Por que separaram os diáconos? Por 2 coisas. Primeiro, havia uma demanda de serviço, de cuidado das coisas cotidianas. Comida mesmo, cuidado assim, cotidiano das pessoas. E os apóstolos estavam fazendo isso. Só que os apóstolos tinham outra tarefa, outra função, outro propósito. Então eles estavam fazendo aquilo que não era para eles fazerem. Olha que coisa interessante. Eles prontamente eles perceberam aquilo. Porque se eles fizessem isso, eles iam deixar de fazer o principal, aquilo para que Cristo tinha designado eles. Perceba que o perigo de se perder, né? Então, porque assim, não há demanda, a necessidade faz com que as pessoas que levam a sério as coisas de Deus, elas vão e façam. Né? Então a gente pode correr esse risco aí. Eu já errei muito nisso, muito. Eu já fiz tudo que vocês imaginam na igreja, tudo. Preguei até para criancinha. Tesouraria, é sério. Tesouraria, professor de escola dominical, um monte de coisa na igreja eu fiz, porque você vê a necessidade. Poxa, olha, tem uma necessidade aqui, ninguém vai fazer, eu faço. Eu faço. Mas isso é um erro, isso é errado. Né? Porque é isso que eu falei para vocês em outra ocasião, recente. A gente pode fazer um bocado de coisa, e aí chegar lá no reino de Deus, ou lá no céu, e falar assim, Senhor, ó, fiz aqui um bocado de coisa, você ouviu? Lógico que eu vi, meu filho, eu vejo tudo. Vi que você fez, e fez com sinceridade, com honestidade, com prazer, né, e tal, vi. Só que nada disso aí você vai ter recompensa. Mas por que, Senhor? Porque não foi o que eu te pedi para fazer. O que eu te pedi para fazer foi aquilo lá. E você deixou, inclusive, aquilo para fazer isso aqui.
Ou você acha que meu reino é desorganizado, é bagunçado desse jeito? Eu sim. Não é? Não é verdade? Não? Eu também, André, a gente está passando uma fase, pelo menos lá na igreja, né? Quer dizer, eu tô acostumado a falar isso aí, não estou nem vendo o que está acontecendo nas outras igrejas, não estou vendo mesmo de verdade. A gente está muito lá na igreja, né? E há pessoas que elas não estão entendendo também o chamado que elas têm para fazer. Sim. Para fazer para Deus. E elas querem ficar sentadas. Elas querem sentar, não quer ter A gente compromisso. chama de membro prego, né? São prego. Não quer sentar. De cadeira, né? Um membro de cadeira, é o Fica prego. lá, não tem. Ah, tá bom, domingo eu venho. Entendi. Eu não tenho um culto aí, eu venho. Então, tô falando, tem alguns lugares que tem essa dificuldade. E há outros lugares que as pessoas querem ser alguma coisa. Que aí você está ministrando aí na nossa vida. Que não é que ela tem que ser alguma coisa, tem que ser aquilo que ela foi chamada para fazer. Né? E aí é o destaque que ela quer ser, né? E aí, como lá não tem o destaque, lá Entendi. todo mundo vamos fazer e não tem negócio de destacar ninguém, aí o negócio é complicado também. É outra igreja. Salão. Eu acho assim, mais ou acho menos. não, eu tenho certeza. Eu acho que quando Deus ele chama uma pessoa para fazer alguma coisa, só existe uma palavra para cada um de nós, é fazer com excelência. Uma coisa só. Não adianta você quiser fazer 10 coisas e mal feita. É melhor fazer aquilo que Deus quer, mas com excelência. Olha que coisa interessante. Quando a gente é alcançado pelo Evangelho, nasce uma paixão no coração, um desejo intenso de você compartilhar aquilo com alguém. Você contribuir para aquilo que você agora pertence, ou seja, o reino de Deus, a família da fé. Vem um desejo. E aí, faz isso aqui, faço, faz isso aqui, faço. Eu quero fazer alguma coisa, não importa o quê. E aí, nessas horas, é que o pastor, o irmão mais velho, o paizão, precisa falar, você tem um chamado de Deus para isso. Olha a maturidade e a responsabilidade que tem que ter o pastor. Identificar naquela pessoa qual é o chamado de Deus para a vida dela. E esse pastor precisa dar todos os recursos para essa pessoa servir a Deus. Isso é um líder. Então, o líder, biblicamente, é esse. Que dá todos os recursos para os seus liderados fazer aquilo que Deus designou para fazer. Enxergar nessa pessoa, identificar isso, discernir isso nela, inclusive mostrar isso para ela, né? E direcionar essa pessoa a isso. Preparar essa pessoa para isso. Então é o que o texto diz. Esses homens foram dados por Jesus à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, querendo o aperfeiçoamento de todos eles. Então o que a gente entende aqui é que nós que exercemos de alguma maneira liderança, ministério, nós somos essas pessoas encarregadas por esse processo, para que esse processo dê certo. Olha que responsabilidade, irmãos. Né? Então esse processo, as pessoas são imaturas, elas não enxergam, elas querem às vezes fazer coisas porque a natureza humana, ela de fato gosta de aplauso, gosta de holofote, gosta de câmera, né? Então, gosta do microfone, gosta do aplauso, do destaque, meu irmão, você é uma bênção, ou não sei o que, olha e tal, aquela coisa toda. Isso infla nossa alma, né? Isso massageia o nosso ego. As palavras, elas são como massagens, assim, né? No ego nosso e tal. E aí a gente precisa trabalhar tudo isso. A gente precisa mostrar para a pessoa que todo o trabalho no reino de Deus é excelente. Todo. Não é o destaque, não é o microfone, não é dentro da igreja, não é nessas ocasiões onde nós estamos sendo vistos. Né? O reino de Deus, o trabalho nele. Jesus, ele contou uma parábola muito interessante, que é a seguinte. Foi um homem saiu a procurar pessoas para trabalhar, né? E aí, na primeira hora do dia, ele foi e falou, vem cá trabalhar na minha vinha. Foi vinha? Alguma coisa assim, né? Trabalhar em algum lugar. E te pago um dinheiro, que era o salário do dia. E aí chamou outro lá, não sei que hora. Meio-dia. Meio-dia, né? Foi a hora sexta, é verdade. E o outro na 1ª hora. 3 horas. Não, foi 5 horas da tarde. Só ia faltar 1 hora para acabar o dia. 1/10 quer dizer 11, né? A hora 11. Tinha 12 horas o dia. E aí, tal, pagou pro esse que foi chamado às pressas, na última hora, Pagou mesmo tanto. pagou um dinheiro. O
outro que foi chamado na primeira hora disse, rapaz, Que é isso? agora eu vou lavar a égua. É, hora extra. Agora o senhor vai pagar aqui, porque se esse trabalhou 1 hora, recebeu esse salário do dia todo, imagina eu. Aí pagou pro outro também e foi pagar para ele a mesma coisa. Eu falei, que é isso? Eu suportei todo o calor do dia. Todo esse trabalho, vou receber a mesma coisa? Jesus disse, rapaz, teu olho é mau porque eu sou bom. Então eu sou bom. O que eu tratei contigo? Não foi um? Não estou dando? Não estou sendo justo com você? Estou faltando a palavra? Estou contextualizando, não está escrito nada disso, tá? Mas é mais ou menos isso que Não, é a ideia, né? É isso aí. Eu não tratei contigo isso aqui, ó, não está aqui certo? Esse aqui eu estou sendo bom. Porque eu estou sendo bom com esse, você está assim ciumando, você está achando que eu sou injusto. Ou seja, tem pessoas que acham que o trabalho dela deve ser mais olhado por Jesus, mais reconhecido por Jesus. E fora que ela está 30 anos nessa estrada, né? E o outro chegou agora, aceitou Jesus aí há 1 mês, e Jesus já está recompensando assim, e vai abençoar com o mesmo céu, com a mesma coisa. Ela tá cheia assim, Né? É porque a gente julga com essas categorias humanas injustas. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. O André, a gente estava conversando lá em casa, né? O Renatinho estava lá. A gente estava falando essas coisas também, né? Sobre chamado, sobre isso o Renatinho falando. Aí ele falou assim, existe um momento que você sabe que a pessoa mesma reconhece que ela tem um chamado para fazer algo, só que ela não faz. As pessoas reconhecem e você também reconhece, né? E a própria pessoa chega a falar assim, que reconhece que Deus quer isso dela. Só que ela, tipo assim, luta contra, resiste contra aquilo. Aí até o Renatinho olhou pra mim e falou assim, e acontece o quê? Tipo assim, né? E acontece o quê? Aí eu falei assim, meu filho, você vai saber como, tô brincando, né? Mas assim, existe isso, né? Eu vejo que tem muito, né? Igual a Adriana tava falando. A gente olha muitas das vezes para algumas pessoas e quando ela faz alguma coisa, você vê que tem todo... Que Deus habita ali, né? Que é algo que não é a pessoa, que é Deus que... É um dom de Deus. É um dom de Deus que Deus fez para aquela pessoa fazer isso. E aí, a gente sente aquela necessidade, vamos supor, dentro da igreja, de ter aquela pessoa, mas ela... Sabe assim, ela sabe, ela quer fazer, mas não faz. Sabe assim, fica assim naquela coisa assim, né? E aí, como que acontece? Vai ficar sem fazer, assim, diante de Deus, tô falando assim, mais ou menos assim, né? Olha. O que seria? Porque igual você falou, tem pessoas que elas fazer são... para que essa pessoa faça, você está perguntando? Não, ou assim, diante de Deus, como que acaba sendo isso, né? Porque a gente tem a necessidade no mundo. A pessoa, Deus vai lá e capacita ela naquilo. E ela resiste. O que acontece com ela por ela resistir? Eu vou pegar 3 exemplos bíblicos, 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo. Eu queria esse mesmo. Assim, exemplos para poder tratar prático, com isso. Né? Então, Jeremias é onde Deus chama ele para o ministério. Ele resiste a priori, né, no início. Ele diz, não vou, esse negócio é muito pesado, eu sou menino, sou muito jovem, tá? Aquelas desculpas todas que a gente já conhece, né? E tal. Moisés é um também. É isso, então vai 3. Então vamos na sequência cronológica da história, né? Moisés é o primeiro, onde de fato ele coloca essas desculpas, né? Diante de Deus. Não, senhor, eu sou um homem pesado de língua, e aquela coisa toda e tudo mais. E Deus acha a solução. Mas eles acabaram fazendo, né? Em Moisés, Deus achou a solução. Ele falou, tá bom, se você está dando essa desculpa para mim, eu vou trazer para você uma solução. Então, você, já que você acha que você não consegue falar, você não quer, eu vou colocar o Arão, teu irmão, como um profeta. E você como o próprio Deus. Piorou a situação dele. É melhor ele ter aceitado antes, não é? Ele seria um profeta de Deus. É só para a gente entender que, olha só, quando se resiste diante de Deus, as coisas pioram. Porque a gente, eu não estou dizendo aqui de uma relação de obrigação. Eu estou falando de uma relação de um superior, de um soberano, de um Senhor e de um Criador. Então, você vai resistir contra o Criador? Quem és tu, ó caco entre os cacos, que resiste diante do oleiro, diz Isaías, né? Se me fala a memória.
Então, em Moisés, Deus achou a solução, era o Arão, que ia auxiliá-lo, e ele foi. Aí vem Jeremias, mesma coisa. Não, eu sou uma criança e tal, não sei, não diga que eu sou uma criança. Porque antes que você, quando estavas lá no ventre da tua mãe, eu te escolhi como profeta. Então é um chamado eterno. É um chamado que ultrapassa a existência e as condições humanas. E ele fez isso. E quando a gente vê a história de Jeremias, ele tentou, né, falar, não, eu não vou nem fazer mais isso mais e tal, não vai dar certo e tudo mais. E o chamado dele foi muito duro, porque foi um chamado contra o próprio povo de Deus. Não era contra os pecadores babilônicos, não sei o quê, contra o próprio povo de Deus. Né? Ele disse assim, eu vou te colocar para plantar, você vai plantar, mas você também vai arrancar. Vão resistir você. Olha que chamado é esse que Deus diz assim, ó, já não vão aceitar o teu chamado. Já não vão escutar as tuas profecias. Ou você vai sofrer principalmente na sua parentela e lá na sua terra. Então a gente vê a história de Jeremias, é isso aí, né? Ezequiel também, outro cara que foi meio complicado, ele foi chamado lá na situação bem... os profetas são chamados numa situação bem... Jonas. Recentemente, né? Para evangelizar, né? O Jonas ele é um caso bem clássico, né? Porque ele resiste mesmo, eu não vou. Mas Jonas, ele tinha um ressentimento no coração dele. Então, na verdade, Deus estava querendo trabalhar Jonas, não aquele povo. Aquele povo Deus ia salvar pela própria baleia, se fosse o caso. Não precisava de Jonas, não. Né? A baleia ia dar conta, de alguma forma, lá de salvar. Ressentimento dele. Mas quando a gente vê o livro de Jonas, Deus está trabalhando com Jonas. Né? Porque ele não queria que Deus fosse bom, né? Tipo assim, ele via assim que... Quando a gente estuda a história, a gente que estuda a história, né? Aquele povo assírio, ele tinha perseguido por muito tempo o povo de Deus, os judeus. E Jonas, a história diz isso, né? Jonas, ele, enquanto criança, em toda a sua infância e juventude, ele presenciou isso, ou seja, esses assírios invadindo, matando um monte de gente, inclusive talvez até os próprios pais dele. Então ele falou, não, esse povo aqui é um povo que não merece nada de Deus. Esse povo não merece nada. E Jonas conhecia o caráter de Deus. Jonas sabia que Deus era assim, tinha um coração mole. Era só o povo se arrepender, Deus salvava. Um negócio terrível. E Jonas falou, não, eu quero que esse povo aqui, Deus desse a espada. Que Deus mande para o inferno todo, que eles merecem. A pregação dele é dura contra o povo. E ele pregou na esperança de que Deus matasse todo mundo. Irmão, uma pregação dura. O pregador com ódio do povo não quis pregar e Deus salva assim, milhares de pessoas. Ó. E a gente cheio de boa vontade, amando todo mundo. Ele salva um. É um negócio terrível, vai entender, né? Então, o que acontece? Jonas também, outro exemplo clássico de que não quis, e aí Deus, soberanamente, né, ele encaminhou para que as coisas acontecessem. Então, o Novo Testamento tem acho que vocês trouxeram dois, eu falei de dois, não foi? No Novo Testamento. No Novo Testamento tem o clássico, é Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele era um sinceramente equivocado, porque ele pensava que estava servindo a Deus, né? E ele fazia aquilo com todo o coração dele. Senão, esse povo aqui é um povo que eles estão, na verdade, blasfemando de Deus, estão trazendo heresia. Paulo pensava isso. E Deus olhou assim, rapaz, esse menino aí, ele é sincero, só que ele está equivocado, vou ter um encontro com ele. E aí ele diz assim, lá no caminho de Damasco, Paulo, por que tu me persegue? Oh Senhor, quem és tu? Sou Jesus Nazareno. É quem tu persegue. É duro para você resistir os aguilhões. Olha que coisa interessante. A figura, um boi que era levado para ser sacrificado, ele era marcado, né, os aguilhões. E o boi resistia. Então essa cena que Jesus traz para Paulo é inevitável. Você está resistindo a um chamado. Você tem um chamado meu. Então Deus, ele criou a oportunidade. Deus, ele aproveitou a circunstância para reverter isso. Então, no final das contas, Deus vai dar um jeito para que essa pessoa que resiste de alguma maneira, ela vai fazer isso. Porque o chamado de Deus é muito mais forte do que qualquer resistência nossa. A graça de Deus, ela é irresistível concernente a isso. Sei que os calvinistas usam para outras questões, mas não é isso que eu quero entrar. Mas o que eu queria falar de Jeremias, a parte é justamente essa.
que quando ele diz assim, ele falou, Senhor, eu não vou pregar a tua palavra, eu não vou. Eu não vou pregar a tua palavra, eu não vou pregar porque o Senhor inclusive me iludiu. Está escrito lá, não estou brincando não, está escrito lá. O Senhor me iludiu, fiquei iludido, o Senhor me iludiu, Senhor, não vou pregar a tua palavra, não prego mais. Aí ele mesmo, no próprio versículo, ele diz assim, quando eu falei isso, que não ia pregar mais a palavra de Deus, se acendeu dentro dos meus ossos um fogo, uma chama, e aí ele foi pregar a palavra. Eu quero dizer o seguinte, o chamado é muito mais forte do que a nossa resistência. O Espírito Santo criará meios, não sei como ele vai fazer, mas ele fará que todos aqueles que são vocacionados, chamados para um ministério específico, vão fazer aquilo. Fará aquilo. De uma maneira obrigada? Não. Mas Deus tem um constrangimento que eu não sei explicar. Deus, quando vem com a sua presença, com a sua pessoa pesada de glória do Espírito Santo sobre nossas vidas, amados, é irresistível. É o Senhor dos senhores. É o Eterno. É o Criador que nos vocaciona, que nos provoca. A palavra provocar quer dizer chamar na frente. Quando vem aqui. Isso é provocar, ele nos provoca, ele nos vocaciona, nós ouvimos a voz, né? É um chamado vocálico. Então Deus fala na alma, isso é vocação, é chamado, é chamamento, é provocação de Deus. Deus chama para perto, diz assim, vem para cá, enche do Espírito, cria circunstâncias, fecha portas que tem que fechar, cria um único caminho sem alternativa. E aí, irmão, coloca num beco sem saída. Para onde olha num beco sem saída? Acima, a única direção. Para trás não dá mais, né? Ninguém vai voltar. Não tem como. Então, assim, o que eu quero dizer é que Deus fará alguma coisa. Agora é duro para essas pessoas que vão resistir. Diga, Ângela. Professor, não sei se é uma parábola que tem, acho que é Jesus que conta, do homem que convocou 2 filhos. Isso. Ele falou assim, faz isso pra mim. Aí ele falou, não, faça isso. Pode deixar. Agora, daqui a pouco, peraí. Aí ele falou pro outro, faz pra mim. Ele falou, não vou fazer não. É isso que acontece, né? E o que disse que ia? Que não ia. Não foi. O que disse que ia fazer, não fez. E o que disse que não ia? Foi. Fez. É isso que acontece, né? Então esse que resistiu, disse não vou, acabou indo. Né? Então geralmente esses que resistem, eles vão. E aqueles que muito prontamente e tal, via de regra, parece que é uns caras que... Porque não pesa. Porque não pesa as consequências, irmãos. Então tem gente que acha que você ser chamado para o ministério, que coisa boa e tal, e vai. Aí quando vem na caminhada, as dificuldades. Se os que são chamados têm vontade de desistir, que a gente vê em todos esses aí, no próprio Moisés, no Jeremias, Jonas nem se fala, né? Jonas não queria nem mesmo. Mas eles no meio do caminho, eles desanimam, não querem mais. Acho que é só quando Deus pegar e Dá só um caminho, Quando ele né? fala, Deus. aí eu olho pra cima. Só desse jeito nada. Mas tem uma coisa, viu, irmão? Não adianta ação humana. Não adianta. É A verdade. gente às vezes quer pôr assim na parede, mas não adianta. Se Deus não intervém, Deus intervir no negócio já fica meio tribulado para a pessoa. Deus pega Então, assim, quanto mais a gente fala, logo. muitas vezes a gente cria Pior, mais né? resistência. Então, a nossa parte nesse processo é só estimular a pessoa, fazendo. Paulo fez isso, né? Paulo, a Bíblia diz lá em Romanos, ele usa uma palavra mas tão interessante, não sei se eu vou achar aqui não. Ele, está aqui, capítulo 11 de Romanos. Ele usa uma palavra aqui tão interessante, irmão, que isso me faz pensar que se nós tivéssemos mais pessoas que fizessem a obra de Deus com tanto amor, entusiasmo, dedicação, nós íamos provocar no outro um santo desejo e uma inveja santa para fazer aquilo. É verdade. Sabe por que muitas vezes não há alguns ministérios na igreja? Porque quem faz de uma forma pesada, murmurando. Eu tenho que fazer senão não sei o quê. Então, irmãos, é complicado. Mas quando se faz com paixão, com amor, isso provoca estímulo. Vocês já tiveram assim, de frente de uma TV, nem estavam com tanta fome não, mas apareceu assim assim um hambúrguer, uma coisa assim, suculenta. Você tá com a saliva babou. Aí não vem assim não vem assim uma água à boca? Não tem isso, irmão? Não é?
A manifestação das lombrigas. Preciso ver, só de Não tem imaginar. isso é estímulo. Quando você está do lado de uma pessoa boceja, você nem está com sono. Você. O que é isso? Não, isso aqui é provocar o estímulo. É provocar o estímulo. É o que ela falou? Deixa pra lá, esquece. André, Deixa eu só coisa aqui pra. Então, isso é o quê? É provocar no outro esse estímulo, né? Como se provoca? Você se provoca fazendo, mostrando. Então, Paulo, no capítulo de número 11 de Romanos, verso 14, 11 e 14. Olha só. 11 você não falou. Eu vou ler desde o 13 e o 14, tá? 13 e o 14 que eu acho que vai ser melhor. Então, Romanos capítulo 11, verso 13 e 14. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Ângela, me ajuda aí que a tua versão deve... Você está no 14? No 14, 14, não, 14. No 14. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes. E assim seja possível salvar alguns deles. Você sabe o que é um emulador, não sabe? Sei. Então, me ajuda aí para explicar o que é um emulador dessa classe. Eu perguntei porque esse menino é dessa geração e a gente talvez não saiba de tecnologia. Mais ou menos, o que o emulador faz, Yuri? O emulador, ele praticamente cria, como se eu pegasse um arquivo, vamos dizer assim, e emulasse ele, reproduzisse ele numa plataforma diferente. Tá. É mais ou menos assim, quase que um estímulo, né? O emulador. Sim. Por exemplo, eu tenho vou pegar o exemplo que eu faço, né? Eu tenho um jogo de videogame, eu emulo ele para ele Funcionar, para ele funcionar no rodar. meu celular. Isso. Então você estimulou ele para funcionar ali. Não é isso? Você provocou ele para funcionar ali. Então essa palavra emulação é isso. É essa provocação. É você gerar um desejo no outro, né, tão forte para que ele faça. Então Paulo servia a Deus de tal maneira para ver se causava um ciúme lá nos seus patrícios, os judeus, para que eles também servissem a Deus como ele. Então olha só, é uma provocação. É você gerar no outro um desejo intenso do que ele faça aquilo que você está fazendo. Olha que coisa interessante. Então nós precisamos, amados, na verdade, ser esses estimuladores. Gente que sirva a Deus com tanto zelo, com tanta alegria, que viva uma vida de santidade com tanto prazer. Porque a ideia que se passa de santidade é que é um negócio chato, pesado, e vida boa é de pecado. É ou não é? Prazer mesmo é você assim, de cabeça no pecado. Aí é bom, é ou não é? Não tem essa ideia, não. Pecado gera prazer. Santidade é um negócio pesado, difícil. Jejua, bagunça o cabelo, remela no olho, e vai orar. Oh, meu pai, aquela coisa pesada. Ou tem que ler Bíblia, ou tem que ir para a igreja. Nossa, rapaz, olha, se eu não fosse crente eu fazia esse negócio. Não tem essa ideia de que essa vida de santidade é um negócio ruim? É assim, não é prazeroso? É triste, né? É, um negócio assim mesmo, arrastando corrente. Né? Eu me lembro, em 1997, um pastor batista foi em casa. E ele disse assim: André, você acha que jovem feliz é jovem que fica usando droga, enchendo a cara, fumando baseado, pegando as menininhas? Você acha que jovens felizes são esses jovens aí? E eu ali escutando, né? E ele falou assim: jovem feliz é um jovem que serve a Deus, que conhece o Espírito Santo, que teve encontro com Jesus, que vive em santidade. Eles são felizes de verdade. Eles conhecem a alegria genuína, legítima. Eles sabem o que é prazer na vida, que produz vida esse prazer e não morte. Ó, demorou um pouco para eu aceitar isso, né? Uns 2 anos aí para me render a Jesus depois dessa fala. Mas olha que coisa interessante. Então, vida de santidade, essa vida prazerosa, não é pesado não. A gente chega, não vamos jejuar, aquela dificuldade toda. Queridos, a vida de oração, a vida de jejum, a vida de estudo bíblico, a vida de adoração comunitária, a vida de se abster do pecado, isso é prazeroso. Isso gera alegria. O Espírito Santo,
enche a nossa alma de gozo, de alegria. A gente sente prazer em fazer a vontade de Deus. Não é nada pesado. Isso é evangelho abundante. Isso é evangelho de Deus. Ser pastor, cuidar desse povo rebelde. Ensinar esse povo que não quer aprender coisa nenhuma. Oh, meu Deus. Não, céus, ó vida, ó azar. É aquele, então assim, a gente só precisa entender, só eu concluo aqui, mano, hoje eu estou meio empolgado aqui. Então é só para a gente entender, amados, que esses ministérios, o exercício ministerial, a vida com Deus, o chamado, o evangelho em si, tudo isso tem que ter um significado para nós e a gente precisa entender que quem está nos chamando é Deus. E se Deus está nos chamando, pode ter certeza que tudo o que Ele nos vocaciona ou nos coloca para fazer, aquilo é um privilégio. Não é peso, não é um negócio assim sofrível. Traz sofrimento, fato. Mas não é sofrível, sabe aquela coisa? Não, amados. Nós vivemos na força do poder do Espírito. É porque muitos têm no braço da carne. Mas quando você faz assim, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, irmão, você vai fazendo os negócios assim, você vai tomando pedrada, murro e facada que você vai anestesiado. Porque Deus, quantas vezes, não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, eu falei assim, Jesus, estou desanimando. Quantas vezes, irmãos? Fazem 20 anos. Deus me chamou para uma empreitada doida, colocou numa enrascada. Deus colocou eu numa enrascada. Né? Quantas vezes eu falei, Senhor, eu estou desanimando. Aí o Espírito Santo vinha assim sobre mim e me renovava. Aí vinha assim, trazia mais um pouquinho de aguinha fresca, Um suquinho de suco de goiaba, uma aguinha fresca, pãozinho assado na brasa, assim, pode comer e você vai caminhar um bocado de dia. Quantas vezes, amados? Né? E eu tenho certeza que outras mais virão. Isso faz parte do ministério, isso faz parte da carreira cristã. Ou seja, esse desânimo que de vez em quando abate, mas o Espírito Santo vindo e renovando as nossas forças. E a gente vai na força do Espírito. Diga aí, varão, e a gente encerra com a tua colocação, pergunta, não, sei lá o quê. Aquele conhece, a gente tinha uma pessoa próxima da gente, o nome dela era Débora, e era a dona Débora, né? Chamava dona Débora. E ela fazia uma obra social na igreja, e ela pegava roupa assim, então tudo distribuía para casa de recuperação, ajudava as pessoas. E a filha dela também, as duas têm o mesmo chamado, né, de estar indo nas obras e tal. Casa de recuperação ela adorava ir e tal. Sim. E aí o Senhor recolheu ela. Fazer comida para os moradores de rua, ela gostava de, na igreja, se tivesse um fogão na igreja, irmão, qualquer igreja que ela fosse, ela gostava, já ia para fazer a comida para todo mundo lá. A ferramenta que Deus deu foi panela e fogão. Ela, mulher, assim. E a filha também tem esse chamado. Entendi. Ela também tem o mesmo chamado. E aí, acho que foi ontem, né? Ontem ela mandou uma mensagem para mim. E ela está afastada, assim, né? De fazer a obra mesmo. Aí vai de vez em quando na igreja e tal, tudo mais, está afastada. E aí ela me mandou uma mensagem que uma pessoa, uma moça, estava precisando de alimento. Fazia 3 dias que não tinha alimento na casa dela. E com 3 filhas, né? E tava mesmo, não tinha nada de comer mesmo lá e tal. Aí ela ligou pra mim, falou, você tem alguma coisa? Eu falei, não, tem alguma coisinha aqui e tal, tudo bem, cara. E ela foi lá, André, quando ela viu, eu falei, tá vendo aqui a roupa, tá vendo a roupa ali, ó? As roupas ali, tá vendo o fogão? Eu mostrei lá a salinha, tá vendo esse negócio? Ela começou a chorar. Aí ela falou, eu sei o que é, Adriana. Eu falei, então, tem, mas não tem quem faça. E ela pegou e falou, Deus está me apertando. Aí é o que você falou, ela falou Deus, porque ela chorou só dela ouvir a menina pedindo socorro para ela. Entendi. Pelo alimento. Depois ela falou, por que a menina foi atrás dela? A menina podia ir atrás do pastor dela, ela tem um pastor. Ela tem um pastor. Ela, não, mas foi atrás dela. E ela pegou e falou que levou os mantimentos, ela chegou lá e comeu com ela, fizeram um macarrão e foi aquela, né? Você percebe que existe uma sensibilidade na pessoa que não tem na maioria dos outros, né? Então essas coisas são características. Eu tive um tempo que eu fiquei sem dar aula. Já 12 anos, né? Eu dou aula mais ou menos. E eu fiquei um tempo sem dar aula, acho que 1 ano, trabalhando muito e tal. Empresa, né? Fiquei sem dar aula.
A Vânia perguntava para mim alguma coisa assim, eu dava uma explicação para ela longa. Ela falou assim, você tem que voltar da aula. Ou seja, Eu não aguento a gente que é chamado, quando vê a questão, eu não vi a oportunidade de encontrar alguém que perguntasse alguma coisa para mim para eu responder. Né? Alguém tem alguma dúvida? Então, é assim, então a gente percebe que essas pessoas, os vocacionados, os chamados, elas não aguentam ver uma necessidade e elas sabendo que podem contribuir para aquilo. Né? Há uma inquietação de Deus. Meu Deus. Deus coloca um formigueiro dentro da barriga, né? Coloca assim um cômodo que você não fica em paz, porque há uma perturbação fora da vontade de Deus e há uma paz, né, na vontade de Deus. Na vontade de Deus nós descansamos, irmãos. Fora da vontade de Deus, aí o negócio é muito complicado.